você. A vida leva a gente por cada caminho, né? Para pensar. Se há 10, 15, 20 anos você imaginaria exatamente onde estaria hoje. Pois é. Essa é a beleza da vida. É deixar que ela te leve e te mostre que por mais difícil que seja, tudo acaba valendo a pena. Muitas pessoas que conhecem a minha história com a Juliana dizem que nós somos loucos. Olha, se espalhar amor e ser feliz é loucura, então sim, somos loucos e com muito orgulho. Eu e a Ju, nós nos conhecemos na faculdade, sabe? E desde o primeiro beijo, nós nunca mais nos desgrudamos. E olha que no começo, a minha família nem era a favor do nosso namoro. Isso porque eu venho de uma família com um pouco mais de condições. E a Ju era bem simples. Eles tinham medo de que ela fosse uma interesseira ou algo do tipo. Mas que nada. Ela nunca valorizou esse tipo de coisa. A Juliana era humilde, simples, mas ela trouxe para minha vida valores que eu nunca tinha aprendido com os meus pais. Me ensinou, por exemplo, sobre caridade, sobre ser uma pessoa honesta acima de tudo, sobre força e sobre coragem. Os meus pais até podiam achar que ela tinha algum interesse, por ser de origem simples. Mas a verdade mesmo é que ela tinha outro tipo de riqueza. E uma riqueza que eu aprendi a valorizar muito mais. Eu posso dizer que foi ao lado da Juliana que eu aprendi a ser homem de verdade. Sem exagero nenhum. Ela me fez crescer, amadurecer, virar uma pessoa de bem. Se não fosse por ela, a minha vida teria sido completamente diferente e bem mais vazia. Ao lado da minha esposa, eu escolhi ter uma vida simples, um pouco mais dura, de muito trabalho, mas de muita felicidade. Alexandre, eu sei que a gente não tem assim uma vida confortável, não é a vida mais confortável do mundo, mas sabe, eu andei pensando, eu acho que tá na hora da gente ter um filho. O que você acha, hein? Eu concordo com você. Acho que você tem toda a razão, Ju. Onde comem 2, comem 3. E quem sabe um dia comam 4, 5, 6. Calma, quero aí também, né? Aí já é filho demais. Tô brincando. Mas pelo menos 2 filhos eu quero ter, hein? Eu também queria. Queria muito construir uma família com a Ju. E assim foi feito. Tivemos o nosso primeiro filho e descobrimos que ser pais era a melhor coisa do mundo. Graças a Deus, a nossa condição financeira foi melhorando. E por isso nós tivemos o nosso segundo filho. Depois o terceiro. Aí decidimos fechar a fábrica. Mas como Deus tem seus próprios planos, a Ju acabou engravidando de novo. E aí veio o nosso 4º filho. 4 filhos. Isso mesmo. E a diferença do mais velho pro mais novo era só de 10 anos. Ou seja, 4 crianças em casa. Uma loucura, né? Uma gritaria só, mas a nossa casa tinha bagunça, mas tinha muito amor. E a nossa sorte é que a gente tinha uma pessoa muito especial que ajudava a gente em casa. A Rose. Ela trabalhava com a gente desde o nosso primeiro filho, sabe? A Rose era muito mais do que uma empregada ou uma babá. Ela era parte da família. E todos os nossos filhos tinham um maior respeito por ela. A Rose tinha uma vida muito dura. Tinha 3 filhos e sustentava todos sozinha. Como as nossas crianças tinham a idade parecida com os filhos dela, ela muitas vezes levava as crianças para nossa casa para brincarem com os nossos filhos enquanto ela trabalhava. Ou seja, a casa vivia cheia, mas a gente gostava. Nós nunca fomos ricos e com 4 filhos a situação às vezes apertava. A gente sabia que se tivéssemos tido só uma criança, ela teria coisas melhores. Roupas novas todo mês ou faria vários cursos. Mas para 4,
Com 4 não dava mesmo. Todos estudavam na escola pública e a roupa era passada de um para o outro, sem a menor cerimônia. Era assim, era apertado. Mas eles aprenderam a lidar com as dificuldades e iam crescendo sabendo que o importante não era o que eles tinham, mas quem eles eram. Exatamente como a Ju tinha me ensinado e continuava ensinando. Até que um dia nós recebemos uma notícia que devastou a nossa família. A Rose, a nossa fiel escudeira de tantos anos, tinha sofrido um ataque do coração e falecido. Foi assim, do nada, inesperado. Ela era nova, tinha saúde boa, mas partiu deixando 3 filhos. A notícia deixou todos nós arrasados. Ela era mesmo muito próxima, como se fosse da família. Mas quem ficou pior com a notícia foi mesmo a Ju. Eu não paro de pensar nas crianças dela, Lê. Eu não consigo esquecer. Não vai ser fácil. Meu Deus do céu, a Rose, ela só tem um irmão, não é isso? Um irmão vivo. Os filhos devem ficar com o tio. Aquele irmão dela, você sabe, ele não é gente boa, Lê. Coitado dos meninos, viu? Eu sei que pode até parecer loucura o que eu vou falar. Eu acho que você nem vai concordar comigo, mas... eu tinha tanto carinho pela Rose, sabe? Ela ajudou tanto a gente aqui. Às vezes fazia mais pelos nossos filhos do que pelos filhos dela e... O que foi, Ju? Fala. Eu queria trazer as crianças pra cá. É isso, Alexandre, eu queria trazer as crianças pra cá. Eu queria adotar os filhos dela. Eu sei que já tá apertado com 4 crianças aqui, mas onde comem 6, comem 9, não come? Aquela ideia me pegou totalmente desprevenido. Eu não tinha imaginado, não mesmo. O problema não era trazer um filho da Rose para morar com a gente. O problema é que eram 3. 3 filhos numa casa onde já tinham 4. Como é que a gente ia sustentar 7? 7 bocas. 7 filhos. Falei que era loucura. Apesar de achar a atitude da Juliana nobre, mas a gente não tinha condição. Na hora, quando eu recusei, eu vi o olhar de tristeza e de decepção da minha mulher. E eu não conseguia lidar com aquilo. Eu podia decepcionar qualquer um na vida, menos ela. Então, a gente se olhou, eu respirei fundo, parei um pouco para pensar em todos os contras e só falei para ela: tá bom, vai, Ju, tá bom, vamos fazer isso. Na hora eu vi surgir no rosto dela o sorriso mais lindo e iluminado do mundo. E para mim, só isso já vale a pena. Naquela semana mesmo, nós fomos conversar com o irmão da Rose. Explicamos tudo e dissemos que nós estávamos dispostos a adotar as crianças. No começo ele até ficou meio desconfiado, mas não precisou muito para ele aceitar. O irmão da Rose morava numa casinha, numa comunidade, vivia de bico e era metido em coisa errada, sabe? Tudo que ele não queria era a responsabilidade de cuidar dos 3 sobrinhos. E para ajudar, os meninos adoraram a ideia. Eles já frequentavam a nossa casa, conheciam os nossos filhos. A gente se dava super bem. E foi assim que nós, pais de 4 crianças, voltamos para casa com mais 3. Um de 13, um de 11 e um de 7 anos. Olha, vou falar, foi muito complicado no começo. O começo foi difícil. Eu precisei trocar o nosso carro por um mais simples para organizar as coisas em casa. A gente teve que comprar cama, arrumar os quartos, arrumar espaço, né? Até as coisas que a gente nem tinha pensado antes, como cadeira, uma mesa maior. Enfim, a Ju fazia questão que todo mundo pelo menos jantasse junto. Aos poucos tudo foi se acertando. E sinceramente,
Eu achei até que os nossos filhos biológicos pudessem achar ruim no começo, porque de uma hora para outra, né, iam ter que dividir roupas, brinquedos e a atenção. Mas foi aí que eu vi como a Ju tinha mesmo feito um bom trabalho como mãe. Nossos meninos receberam os irmãos adotivos de braços abertos. E o meu coração de pai se encheu de orgulho. Tudo que os nossos 4 filhos de sangue tinham, os outros também tinham. Nós corremos para matricular os filhos da Rose na mesma escola dos nossos. E compramos material novinho para todos eles. A gente não fazia diferença em nada, principalmente no amor e na atenção. Nossa casa parecia mesmo uma feira. Era gritaria para todo lado, as crianças brincavam juntas, mas também brigavam, lógico, né? Sabe como é irmão. Mas no final, sempre acabava tudo bem, com todos sentados na mesa para o jantar. Ale, olhando para trás agora, tudo isso foi uma loucura, né? Não, Ju. Loucura teria sido se a gente não tivesse feito. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por ser esse maridão, esse parceiro tão maravilhoso e principalmente esse pai que você é, né? Eu não poderia ter escolhido um homem melhor para ser o pai dos meus filhos. Você pode ter certeza que se não fosse você, eu não seria metade desse homem. Eu te amo, Ale. Eu tenho muito orgulho da família que a gente construiu, muito mesmo. Os anos foram passando e só nos dando a certeza de que a gente tinha feito a única escolha possível. Os filhos da Rose são nossos filhos. Nós os amamos como se fossem de sangue. Nós cuidamos, nós educamos. E eles estão se tornando jovens responsáveis e de caráter. Assim como os nossos filhos biológicos. E essa é a maior recompensa para nós. Claro, não foi fácil. Nem perto disso. Se for falar cada aperto, cada rebolada que a gente teve que dar para pagar as contas, situações que a gente realmente ficou apertado de verdade. Se eu for falar tudo, eu não vou terminar essa história nunca. Mas hoje, depois de tudo que nós vivemos, eu posso afirmar com toda a certeza que se eu voltasse atrás, se eu voltasse no tempo, eu não faria nada diferente. Nada, nada, nada. Porque ter o amor de 7 filhos e ver que eles são pessoas do bem é o maior presente